Salmos 16 e verso 10. Pois não deixasse a minha alma no inferno, nem permitirás que o santo veja a corrupção. Profetas inspirados pelo Espírito Santo descreveram a vinda de Cristo detalhadamente. Isaías profetizou, irmãos, profetizou acerca da sua concepção cerca de 730 anos antes de Cristo. E ele falou da concepção virginal e do seu sofrimento vicário. Quer ver, irmãos? Abra comigo Isaías, capítulo 7 e verso 14. Vocês vão ver que riqueza tem nesse versículo aqui acerca de Jesus. 730 anos antes de Jesus nascer, olha o que Isaías disse dele. Capítulo 7 e verso 14. Lê comigo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz de um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Os profetas eram evangélicos. Os profetas eram crentes. Que lindo, viu? Olha isso. 730 anos antes de acontecer o negócio, ele disse: olha, em Belém, daqui a 730 anos para frente, eu não vou estar vivo não, mas uma virgem vai se apaixonar por um rapaz, vão se namorar e noivar e marcar a data do casamento. E nesse período, antes do casamento, essa virgem, por ser uma mulher pura, por ser uma mulher santa, por ser uma mulher de oração, porque vocês duvidam? Quem era Maria? Família de sacerdote, prima de Isabel, esposa de Zacarias, sacerdote do Deus Altíssimo. Quem era Jesus? Descendente de Ruth. Quem era Maria? Parente de Ruth. Maria era da casa de Davi também. Oh, glória. E essa mulher não existia. Essa mulher não estava no imaginário de ninguém. Essa mulher só estava no coração de Deus. E como o profeta era homem de Deus, o profeta invoca a Deus e Deus mostra para ele 700 anos na frente. 730 anos na frente. Mostra essa virgem para ele. Tu não crê que Deus me dá coisa daqui a 40, 60, 200 anos, não? Tu não crê, não? Tu crê que Deus pode abrir a minha boca aqui agora e eu falar o que vai acontecer daqui a 100 anos, 200 anos? Tu não vai estar aqui para viver, mas anota, deixa marcado em alguma coisa que tu vai ver daqui a Alamandefaz. Levanta a mão e dá glória a Deus. É por isso, a profecia tem força, irmão. Eu não estou falando dessas profecias que a gente ouve por aí, adivinhando o nome do povo e aquela coisa. Não é só isso. Eu estou falando da profecia evangelística, da profecia evangélica. Estou falando de profecia realmente de Deus. Não é aquela coisa que a gente vê muita gente por aí, que nem salvo é, mas conta umas histórias e o povo acredita. Eu estou falando de coisa séria. Quando eu me refiro profeta, não é o profeta fulano nem Beltrano, é profeta de Deus, é profeta com vocação, é profeta que salvou vidas, não profeta que desgraçou vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem glória não, irmão? Isaías disse: e essa virgem, ela vai conceber, ela vai engravidar, e vai ser gerado dela
Eita glória. Eita glória. Que até o nome eu vou dizer. Aleluia. O nome dele vai se chamar Emanuel. Emanuel na Bíblia quer dizer Deus conosco. Esse que vai nascer é o próprio Deus na terra. Porque naquela época Deus não andava na terra. Não andava na terra. Porque pode observar. Primeiro, Deus se aproximava do homem de tempos em tempo. De vez em quando é que Deus se aproximava. Veja, Deus não está falando com Abraão todo dia. Deus não está falando com os profetas toda hora. Deus não estava toda hora falando. Então, antigamente, as manifestações de Deus eram raras. Porque no próprio livro de Samuel diz, e naqueles dias eram raras as aparições de Deus em Israel. Eram raras as manifestações de Deus em Israel. As visões eram raras. Naquela época que Samuel ouviu uma voz. Pode ler o texto que vocês vão ver. E naqueles anos eram raras a voz de Deus a um ser humano. Foi quando Eli ficou meio assim cabreiro, porque Samuel chegou perto dele e perguntou: meu senhor, tu me chamasse? E Eli disse: não te chamei não. Samuel, menininho, voltou para dormir. Aí aquela voz de novo: Samuel. Ele voltou de novo para Eli: meu senhor, tu me chamasse? Aí Eli disse: não te chamei não. Aí de novo ele foi dormir. Aí aquela voz: Samuel. Aí foi quando Eli na terceira vez disse, ele perguntou para Eli: meu senhor, tu me chamasse? Aí Eli disse: ô Samuel, se tu ouvir essa voz de novo te chamar pelo teu nome, tu responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Levanta a mão da glória para Jesus. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Por quê? Porque naquela época não dava para dizer foi Deus que falou. Não dava, não era assim não. Você tinha que ver várias vezes, prestar bem atenção para não ensinar errado, para não induzir. Aleluia, criança errada. Tem criança aqui? Jesus está querendo falar com alguém aqui. Tem alguma criança ouvindo Deus chamar aqui? Eita glória. Tem alguém em casa ouvindo Deus chamar? Levanta a mão de glória. Fala, Senhor. Deus está chamando essa igreja para evangelizar, pastores. Aleluia. 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 A palavra está sendo pregada. Sacode quem está do teu lado e fala: cuidado para o diabo não te botar sono aí, rapaz. Cuidado, porque a palavra incomoda, irmão. A palavra, o capeta tenta pegar você, para você não ouvir a voz de Deus. Cutuca a Júlia aí, filha, dá um sacode nela aí. Isso, balança aí. Ô glória, ô glória. Quem dá glória, quem dá glória. Rebia Surianda Degemevasi. E depois, irmãos, Deus começou a andar do lado do homem. Então esse texto que a gente acabou de ler, Emanuel, Deus conosco, é porque antigamente Deus se manifestava por épocas. E Deus foi se chegando a Israel. E nos tempos de Jesus, Deus andava do lado já do homem. Toda hora do lado do homem. Depois que Jesus Cristo morre, Deus agora anda dentro do homem. Olha que mistério. Antigamente era rara as manifestações. Depois passou a ser mais em diagonal do lado. Agora é dentro da gente. Deus foi se aproximando da gente. Nós somos a geração que mais tinha motivo para dar glória a Deus. Nós somos a geração que mais devia exaltar o Senhor. Nós somos a geração mais privilegiada do mundo, porque Deus sabe que nós somos a geração do arrebatamento. E a geração do arrebatamento é essa geração que tem que andar com Deus dentro dela. Senão não vai. Se você não andar com Deus dentro de você, você não vai.
Diga para quem está do seu lado, você tem Deus dentro de você? Pergunte. Então diz para ele assim, então passa para os outros. Passa. Você tem Deus dentro de você, irmã? Está evangelizando? Está saindo na rua para evangelizar? Tá. Eu só sei que Deus está dentro de você se você passar para os outros. Quem diz amém, Jesus? Aleluia. Abra comigo também Isaías 53, verso 1. Vamos ver ele falar do Cristo. Isaías 53, verso 1. Lê comigo, todo mundo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço de quem? Do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem aparência, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E da opressão e do juízo foi tirado a quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado na terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enferma quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, e com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartiram ele o despojo, porquanto derramaram a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse foi o trajeto todo de Jesus na cruz do Calvário. Está contado aqui pela boca de Isaías. Isaías disse como ele ia morrer. Isaías disse que o povo ia rejeitar ele. Lembra da zombaria? Rei do judeu? Mas esse não tem cara de rei do judeu. Isaías disse, pois é, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Uma vez eu vi um pregador, amigo meu, pregando, dizendo, Jesus era nordestino, ele era desprezado, indigno entre os homens, né? Faziam chacota, riam dele, homem experimentado nos trabalhos. Eita, glória a Deus. E a Bíblia ainda diz aqui, ó, porque ele foi subindo como um renovo perante o seu tosqueador. Ele não tinha formosura, olhando para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejasse. E ainda diz aqui que ele
veio de uma terra seca e árida, né? Jesus era queimado do sol, sabe, irmão? Experimentadão nos trabalhos. Jesus era daquelas bandas de Pernambuco mesmo, era nordestino mesmo. Cabra era trabalhador, era corredor, era batalhador, não era muito bonito não, igual eu, desprezado, mas está escrito aqui, irmãos, coração cheio de amor, cheio de bondade. Isaías disse até as marcas do rosto que ele tinha, gente, até os sinais das mãos. Isaías viu o homem todinho, pastor. Isso é que é um profeta abençoado. Quem diz amém, Jesus? Que Deus nos dê, irmão. E outra coisa, um detalhe aqui. Isaías viu e falou. Diga comigo, Isaías viu e falou. O que a gente vê aqui? Isaías evangelizou isso que ele viu. Isaías pregou isso que ele viu do Cristo. Vamos pregar o evangelho, porque o tema da nossa mensagem é esse. Jeremias falou da nova aliança que o Senhor, por intermédio de Israel, o messiânico, deveria de estabelecer com toda a humanidade. E o próprio Jeremias também demonstra aqui muitas coisas de Jesus. Vamos ver Jeremias 31 e versos 31, fica depois de Isaías. Jeremias 31 e versos 31, vai dizer assim a palavra de Deus: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Que coisa linda, meus amados irmãos. Esse versículo vai até o verso 33 ao 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais nos dias em que o tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invadiram o meu concerto, invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. O que Deus está dizendo aqui? Por meio de Jesus, eu vou colocar a minha lei no seu interior. Porque Israel já estava escasso, não pregava mais o evangelho. E eu pergunto para vocês, lendo aqui os evangelhos, o que é que Jesus fazia a vida toda? O que eles não fizeram o tempo todo que tiveram. Pregava. Aonde você via Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Pregando. Aonde Jesus chegava com os discípulos, qual era o trabalho de Jesus? Pregar, evangelizar. Quem diz amém, Jesus? Se alguém quer ser copiador de Jesus, quer copiar o Cristo, pregue a palavra de Deus. E agora a Bíblia diz que Israel, naquela escassez da palavra, Deus envia Jesus ao mundo para pregar o que era para o povo estar pregando. E a Bíblia diz que os discípulos ficavam pasmos. Mas Jesus, o Senhor prega cansado, o Senhor prega de dia, de noite, o Senhor não tem tempo nem de fazer o cabelo. E Jesus disse: se eu me calar, se vocês se calar, as pedras clamarão. Se eu deixar de pregar, as pedras clamarão. É aí que eu morro de medo. É aí que eu morro de medo. Queridos, nós estamos calados. Não era para a gente ficar calado. Porque se as pedras clamar, a gente vai correr o risco de morrer. Porque o que é as pedras clamando? É trovões, tsunami, maremoto, pandemia. Ah, você não está pregando? Então está aí uma doença que está botando todo mundo para o cemitério, para chorar, para refletir e para lembrar de Deus.
Ah, você não quer tempo com Deus? Você não quer se lembrar de Deus? Não. Tem muita gente por aí, irmãos, dentro de um quarto, chorando, pedindo perdão, porque está sabendo que isso é castigo de Deus. Isso é a voz das pedras. Chuva. Agora mesmo o Acre quase se acaba debaixo d'água. As pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu prego através do trovão. Eu prego através de um desastre. Eu prego através de qualquer coisa. Eu uso a natureza. Vocês não querem pregar para chamar a atenção do povo que existe um Deus no céu? Pois então esse Deus vai ser pregado pelo castigo. A Bíblia diz aqui, a palavra de Deus diz, que o Senhor enviou Jesus, e Jesus pegou a palavra e a pôs dentro do povo. Está aqui, o versículo 33 de Isaías, de Jeremias 31. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei dentro do seu interior. A lei é a palavra. Porei, é a Bíblia. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Sabe quem é povo de Deus? É quem tem a Bíblia dentro do coração. E olhe para quem está do seu lado e fala, vai tratando de decorar a Bíblia, tá? Vai tratando de decorar a Bíblia, vai. Porém, dentro do teu coração, sabe por quê? Porque esse exemplar vai ser queimado. A Bíblia vai ser tirada da internet. Quando a grande perseguição vier em cima da igreja, esse livro vai ser tirado. Aí quem não tiver a Bíblia no interior, quem não tiver a Bíblia decorada dentro do coração, tu vai pregar o quê se tu não guardou? Por isso que Davi falou, Davi disse, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Porque esse desejo de pecar, porque esse desejo de prostituir, porque esse desejo de mentir, porque você não tem controle na tua carne, porque a Bíblia não está dentro do teu coração. A Bíblia não está dentro de você. Hoje a Bíblia está servindo para cobrir algumas partes do corpo. Tem gente que está vindo com a Bíblia para a igreja para isso. E tem gente que nem está vindo mais com a Bíblia para a igreja. E o Senhor está dizendo, eu quero que tu carregue a tua Bíblia dentro do teu coração, dentro da tua alma. Miqueias mostrou o lugar do nascimento de Cristo, e Daniel revelou a sua soberania. Abra comigo, amado, Miqueias 5 e 2. Miqueias, capítulo 5 e verso 2. Oh glória! Ou você de casa, continue aí, viu? 5 e 2. Quem achou, diga amém. Olha o que ele falou aqui, ó, onde Jesus ia morar. Miqueias revelou a terra, a fazenda onde Jesus ia morar. Os profetas eram vaso mesmo, era ou não era? Olha o que Miqueias diz aqui, irmão. E tu, Belém Efrata, posto que pequena, falou do vilarejo, ó, entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que está perto. Aí ele vai falando aqui, porque eu não vou ler tudo, por causa da hora que tem um outro versículo que eu estou chamando aqui, mas está entendendo aqui o mistério? Pergunta para quem está do seu lado, será que os profetas eram ligados a Jesus ou não? Hein? Será que eram ou não?
Será que os profetas proclamavam o evangelho ou não? Amém? Precisamos, irmão, copiar isso. Precisamos copiar isso. Pode observar que o caminho dos profetas não era adivinhar o CNPJ, o CPF de ninguém, não. Eu estou vendo a briga que tu está dentro de casa. Isso aí é fichinha, quem não tem briga dentro de casa. Hoje, qualquer um que fizer isso na internet, o povo corre atrás. Eu quero ver profeta que pregue Cristo, que prega Jesus. Irmão, quem prega Cristo, quem prega Jesus, tem pouca gente do lado. Só tem muita gente do lado quem for mentiroso, enrolão, enganador e que tente fazer malabarismo. Isso da gente. Mas, eita glória. Basta você olhar para os profetas e ver que eles andavam sozinhos, viviam sozinhos, não tinham público. Eles não tinham multidão. Porque quem era o protagonista das mensagens dos profetas? Era Cristo. As pessoas procuravam os profetas para saber de Cristo. Hoje as pessoas procuram os profetas para saberem delas. Eita glória. Você chegava para um profeta e começava a falar com ele, ele apontava Cristo. Mas a pessoa hoje fala assim: eu vou para a igreja porque as minhas coisas estão dando errado. E eu quero saber algumas coisas sobre mim. Aí se senta na frente e fica lá na frente, tipo assim: será que ele vai falar comigo? Quer abrir uma loja, vai atrás do profeta. Eita, mana blasébia. Quer arrumar um casamento, vai atrás do profeta. Está separando do marido, vai atrás do profeta. Alabadacébia. Glória. Como é que é? Eu estava no dentista hoje, aí o dentista perguntou para mim assim: tem alguma revelação comigo? Tem alguma visão? Aí eu falei: tu quer que eu fale da Bíblia para você? Vamos conversar da Bíblia. Mas não tem visão nenhuma. Aí comecei a falar da Bíblia. Pronto. Aí um dentista desse pega um profeta mentiroso. Tu está vendo alguma coisa? O camarada vê tudo, fala tudo e ele dá o tratamento de graça para o cabra. Eleva Xandai. Dementri neblia sébia. Estamos vivendo no tempo da apostasia, no tempo da enrolação, no tempo do charlatanismo. Amém, igreja? Agora, por aqui, a comida ainda é pura. Levanta a mão e dá glória a Deus. Não tenham dúvida da salvação de vocês, porque vocês congregam em uma igreja que é verdadeira e um pastor que quer morar no céu. Aleluia. Abra comigo Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, para encerrar. Daniel capítulo de número 7, versículos 13 e versículos 14. Oh, Jesus é bom demais, eu sou tão feliz com Jesus. Oh, Jesus é muito gostoso de servi-lo. 7, 13 e 14. Lê comigo toda a Santa Igreja. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Vamos agora ensinar como chegar na Assembleia de Deus, Ministério Pastor Edinaldo Silva. Nosso endereço é Avenida Duque de Caxias, número 371, bem no centro de Duque de Caxias, próximo à estação de trem. Você vai ver uma praça em frente ao SESI. Na porta do templo tem um sinal de trânsito. O nosso templo também fica próximo à rodoviária nova, de onde vem ônibus de todas as cidades vizinhas. Informe-se agora e você verá como é fácil chegar aqui. Temos um amplo estacionamento e lugar para o seu filho.
confortável como a sua casa. Se você parar na rodoviária do Shopping Center, ali próximo à Praça do Pacificador, é só atravessar o Mergulhão e você já sai na Avenida Duque de Caxias. Se você está na Praça do Pacificador, também pode atravessar a passarela, que vai chegar na Avenida Duque de Caxias. Siga à sua esquerda e você vai chegar na nossa casa. Assembleia de Deus, Ministério Pastor Edinaldo Silva. Há vários aplicativos que lhe indicam como chegar. Maiores informações, entre no site www.adfamilia.com. Telefones 3658-1397. Acabamos de apresentar pela rede AD Família de Comunicação, Meditação no Santuário, com o Bispo Edinaldo Silva.